Salve Deus, povo de Paz de Santa Branca. Mais uma vez, agora, eu venho aqui para conversar com vocês. Tá muita gente me ligando, querendo saber por que agora. Bom, nós criamos aqui com a equipe técnica aqui, que todos são Alufã, são componentes. Então, achamos por bem criar o canal para divulgar algumas coisas na doutrina que muitos têm dificuldade de realizar a sua tarefa, sua missão nos templos distantes. Então, deixar bem claro, o nosso canal Alufã, clique no sininho para receber nossos conteúdos, que daqui para frente vai ter mais matérias, enfim, quando deixarem de me perguntar, que não tem mais, a gente para. Mas tem muita coisa. Eu hoje, aqui em comum acordo com os amigos aqui, vou falar de Devas, porque o Devas ele é uma pessoa muito utilizada, muito útil no templo e é pouco divulgado pelo trabalho que ele faz. Então, eu gostaria muito que os Devas prestassem atenção, porque é um todo na doutrina, o Deva. O Deva é um todo. Você sabe que o tempo começa daquele jeito, né? Geralmente numa garagem, numa casa, vai crescendo. Quando chega um pouquinho grande, já tem que ter um Deva. Cadê o Deva? Não tem. O Barro, me liga, como é que cria um Deva? Não, Deva, aí eu oriento, conforme eu vou falar. O Deva é uma pessoa normal, um mestre normal, como nós outros. E muitas vezes as pessoas querem. O que é necessário para ser um Deva? Bom, necessário primeiro é que tenha aptidão para ser o Deva. Aptidão, gostar de organizar coisa, fazer relação, e pegar nome, enfim. Geralmente, no início da construção de um templo, os presidentes se preocupam muito em fazer os seus relatórios, escrever as doações, enfim. E ali tudo joga para o Deva. Muitos não criam nem o Deva logo, vão criar a secretária, né, de praxe, porque acha que não pode. Então, para a gente ir passando por as dificuldades de ser um Deva, explicando mais. O Deva deve ser doutrinador, porque os próprios rituais exigem depois. Mas não impede de ser um mestre a parar também, como não impede de ser uma ninfa, de ser ninfa também. A parar, ou ninfa-sol, é ninfa. Agora, as exigências, como eu disse, ser médios da doutrina, começa só com esse amor de querer organizar as coisas. Pode ver que o Deva ele surge. Ele nunca é aquela pessoa que fala, olha, você vai ser um Deva. Eu não, eu acho que não. Como nós, no início aqui, com toda a ajuda de tia Neiva, ela me chamou um dia e falou, eu pensei que era só eu. Ela disse, você, Barros, arruma seu povo. Tem que arrumar seu povo, porque você não está dando mais conta, meu filho. Eu andava com a pasta debaixo do braço, cheia de papel, e ela, vem cá, Barros, toma conta, toma nota dessas pessoas, toma esse nome aí. Quando ela pedia para me escrever o nome, não era para consulta, não era para nada, era médio da doutrina para alguma coisa, sabe? E eu estava o nome, e depois eu tia, só mandou para sim, meu filho, é para tal coisa, sabe? Era para rituais, por exemplo. Teve o primeiro ritual que houve na doutrina foi até a entrega do diploma do doutrinador. Eu tinha bastante doutrinadores, foi entregue os diplomas, e ali começou por aí. E começou a vir as novidades, e foi vindo, e ela chegou, me chamou um dia, você tem que arrumar seu povo, meu filho.
Mas que povo? Como é que é o povo? Não era adjunto ainda. É para ajudar você, que você não está dando conta. Você tem que fazer, no mínimo, 7 devas. Esses são os orixás devas, os orixás. Então, foi com muita dificuldade. Eu falei, mas quem são? Te apresenta, ajuda. Quando eu dei uns fora nas pessoas lá, eu convidava, a pessoa ia, ficava um fim de semana comigo no castelo lá, ajudando, e depois, sumia. Quando era sábado, eu pensava que o cara vinha de novo me ajudar, e ele já não vinha. E eu falava, o que houve? Não quero ficar lá, não quero ficar lá atrás de balcão, não. Eu queria doutrinar, que está tudo bem, tudo bem. A tia Ney falou, meu filho, vai com calma que vai aparecer os devas aí, mas não pode deixar de convidar, não. Está tudo bem. Eu convidava, vamos ser um deva lá comigo, rapaz. Não quero não. Eu gosto de ficar aqui à vontade, no meio do pessoal, trabalhando e tal. E aí, um dia, surgiu o Frois, né? Nós estávamos numa aula de domingo e a tia falou assim, olha, meu filho, tá bom, e você convidar os devas hoje? Eu disse, tia, tem um mestre aí, tem um médium lá que eu gostaria de convidar ele. Ele falou, pode convidar, pode convidar. Aí eu falei, aquele lá, ele estava sentado assim, em frente ao radar, distante um pouco. Aquele, quando eu apontei para ele lá, ele acomodou-se um pouquinho de trás das pessoas. Eu falei, é você mesmo que agachou aí. Aí a tia Ney, eu sei, vem cá, meu filho, vem cá. E ele me perguntou, você quer ser o segundo deva? Eu não sei, a senhora que sabe. Não, quem sabe é você. Aqui o primeiro está convidando. Aí ele disse, não sei, tia. Ele disse, não, se você aceitar se deva, você vai ter que vir todos domingo aqui. Todas as minhas aulas você tem que assistir. E eles vinham uma vezinha por outra, né? E foi pego. Nesse dia, eu Freud, cumprimentamos lá, todo mundo. Ela mandou ele cumprimentar os trinos que estavam no radar, que ainda não eram trinos, né? Aí ele cumprimentou e fomos para o castelo. Aí começou os trabalhos, começamos a fazer relação, a gente fazia, enfim. E aí se estendeu os devas. Nunca consegui fazer 7 devas, 7 orixás. Nunca consegui fazer os 7 orixás. Primeiro foi eu, Freud e o Altino. Altino era um mestre, um estudante na época, estava fazendo a advocacia, e dias depois ele terminou lá e sumiu, foi embora. E a tia Neiva me falou, porque teve uns problemas aí e tal, e foi. Problema amoroso lá com pessoas. E ele afastou da doutrina, até hoje não vem mais. Então, e agora? O Capuchinho, que era o terceiro deva, ele veio passar nos trabalhos e se encantou com a doutrina, de forma que a tia conversou com ele falou, a tia, meu filho, vem trabalhar com nós. E ele falou, eu venho, só se for vamos trabalhar lá dentro, lá com aqueles caras lá. Aí a tia falou, não sei como é. E foi. E a tia foi lá com ele, meu filho, quer lhe apresentar aqui um deva, quer vir aqui para o castelo com você. E apresentou, e quando foi, logo na outra semana, ele já queria iniciar. Aí a tia disse que eu tinha que autorizar, eu autorizei ele iniciava, que era há pouco dia que estava na doutrina, e o Capuchinho venceu o terceiro deva, ficou muitos anos, até quando faleceu, do desastre que teve. E ali ficou quando ele faleceu, o Jorgito era o quarto devas. Era outro também que deu trabalho para vir para o castelo, porque ele tinha uma gráfica lá e eu gostava de fazer alguns servicinhos lá na gráfica dele. Eu ia lá, conversava com ele ria, sobrinho do Michel. E eu chamava ele, entra para a doutrina, rapaz, fica com a gente, ele ria e tal. E depois ele cedeu e entrou para a doutrina. E assim fez o quarto deva, e o Capuchinho desencarnou. Nós não fizemos terceiro, e ele entrou, ficou emitindo no terceiro deva.
E veio outros. Quando eu arrumava 2 lá, o 6, o 7, o quarto, o terceiro saía. Eu nunca consegui fazer os 7 devas. Mas, já para o final, depois que a tia desencarnou, nós conseguimos ainda, eu, o Freud, o Capuchinho, o Jorgito, o Belli e o Olival, irmão do Freud, que também hoje está na Bahia, mas ele é deva também. E fizemos os 7, mas aí houve essa mudança, um foi embora, ficou lá. Então, estamos aí. Mas esse aí eram os orixás, foram os primeiros devas, foi esses devas que começaram a viajar depois, e aí é onde eu vou entrar agora no mérito dos devas. É que os devas aqui são muito conhecidos, vocês também conhecem bastante a missão dos devas, porque, inclusive, até no hino, no mantra, diz quem é os devas, os guardiões chegados do céu. Então, a tia Neiva dizia, os guardiões da doutrina, os devas são os guardiões da doutrina, porque a gente pega a pessoa, o médium, prestem atenção, eles entram para a doutrina, faz o teste, faz o desenvolvimento. Depois vem a elevação de espada. Com quem? Com os devas, não é? Vem a elevação de espada, depois vem a cintura com os devas, e vem as classificações com os devas. Então, o presidente se preocupa só em realizar o ritual no templo, bonitinho o templo da arrumadinho, mas o deva que vai fazer. Então, isso eu queria ver com os devas. Sai um pouco mais, meus filhos. Cresçam, apareçam, porque o deva é o deva. Falou em mestrado, tem que ter devas. Então, eu peço os devas que se arrume, é o que eu estou falando, e se arrumar, adquirir os documentos necessários para vocês trabalhar. Aqui nós vamos pedir o Deva para ler aqui uma da parte, porque eu sei que tem muito tempo distante, muito difícil de vir aqui, mas eu dei uns cursos de Devas, dei muitos cursos de Deva, vinha gente de tudo enquanto é parte no Brasil. E agora, se Deus quiser, eu estou pretendendo dar outro curso. Mas só por causa dessa epidemia está tendo problema. Mas eu vou ver quando é que nós vamos poder fazer. Porque, olha, quando eu estava falando agora, que vem o médium desenvolve, né? Desenvolve. Então, faz a iniciação. A iniciação, todo mundo sabe. A tia Neiva dizia, a iniciação é minha, mas a elevação já é com os devas. Dizia, vai lá, o deva faz a inscrição, faz a ficha, cobra uma fotografia, faz foto, mas ninguém não vê poucos deva, vê poucos, né? Uns aparecem, outros não aparecem. Então, quem é o responsável? Quem é o responsável? Então, eu digo, mestrado é deva. Deva é mestrado, é o deva que conduz o povo. O deva conduz o povo desde a aula de elevação de espada até o mais alto grau que ele pode alcançar. Tudo passa na mão do deva. No início aqui da criação dos devas, a tia Neiva pedia para convidar alguém, eu chamava Nitiama, chamava magos, ela disse, botar para aqui na praga da Nitiama, o nome dos adjuntos Alufã e Adejan, mas nunca coincidiu assim para a gente fazer com certeza. Os magos eram muito solicitados para trabalho, enfim. Então, nós deixamos os magos e cresceu os devas. Então, eu digo isso, tem muita coisa aqui para nós vamos pedir o deva para ler, que é um alerta para vocês. Tomem conhecimento, tem muita coisa para vocês trabalhar com esse material, viu? Muito material. Você vê, a elevação de espada, eles fizeram ali, pediram para me falar, como foi a primeira iniciação, a elevação de espada. É fácil. Como foi que surgiu os devas? Não é isso que você perguntou? Como surgiu os devas? Os devas surgiu com mestrado. Quando comecei a fazer ficha, as pessoas, ficha do pessoal ia fazer a ficha, ia fazer a elevação, não sabia quando era. Então, ficou
a tia Neiva começou a contar, foi quando decidiu que vinha as falanges do mestrado, a falange missionária, que era a Nitiama, a Samaritana, a Nitiama e o Mago. Vieram essas 3 falanges primeiro, que vieram do que as outras. Quando começou, a tia Neiva começou a falar dessas falanges que viriam, ela começou a ver o quadro espiritual e começou a escrever. Ela dá aula para nós, da reunião. Aí falava quem foi os devas foram os capitães, naquele tempo das guerras, eram os capitães, quando eles organizavam uma caravana que iam guerrear, os outros ficavam alegres, porque sabiam que eles voltavam da guerra, sabe? E assim ela escreveu muito. Tem muita coisa escrita aqui, da vida dos devas, os devas com a Nitiama e com os magos. Nunca se separaram. Samaritana também, que a tia dizia assim, qual é a missão da Samaritana, tia? Minha filha, é o mesmo daquelas de Jesus, que apareceu, né? Que ela deu a água para Jesus. Então, ali saiu uma aula, saiu uma reunião, a gente conversava muito, né? Conversava muito. E os capitães devas eram aqueles que marcava quem eram as pessoas. Aí nós conversando muito, a tia Neiva dizia, tá vendo? Vieram ainda com essa missão. Quer dizer, é o Deva que classifica, é o Deva que dá uma classificação. Eu disse, está vendo? Naquele tempo, nós também classificávamos. Nós classificávamos quem eram os guerreiros que iam naquelas batalhas. E a tia dizia, está vendo, meu filho? Vocês estiveram naquele tempo e vocês é quem são os Deva agora. Bacana. Então, ela disse muita coisa importante que dá. Quando eu vejo, eu fico com dó quando eu vejo um Deva com toda a prontidão para servir e não sabe. Eles são muito sinceros a mim. Mestre, eu sou Deva aqui, mas não sei nada. Então, não tem problema. Vamos, vai lendo. Eu já soltei, mais o Freud, soltamos algumas pastas, como a missão do Deva, mas nem todos adquirem, né? Fica difícil. Agora, hoje, eu quero que o Deva apareça. Como eu disse, hoje só a missão, o Deva é muito grande, vocês sabem que é muito grande. Nesses templos aí, tem templos, agora até no exterior tem templos, né? E quem vai, tem a corte, alguém que vai lá para organizar um ritual, se não tiver Deva, está errado, viu? Se não tiver Deva, está errado. É mais fácil ter o Deva do que o presidente. O presidente pode fazer uma viagem, né? E entrega o Deva. Não, você resolve, tá certo? Mas o Deva não pode entregar a missão. Então, eu falo para vocês, procurem ver muito bem o que é a missão dos Devas. O Deva, agora mesmo, fim de abril, vem uns 3 Devas lá do Ceará para cá, vai ficar aqui uma semana comigo para mim clarear para eles o que é Deva. Eu estou teimando muito, porque eu vejo alguém só fala nas consagrações, teve uma consagração lá, foi consagrado fulano, teve isso assim, foi consagrado. Mas quem faz a consagração? Tá? Será que não diz o Deva fez a consagração? O Deva, não, só fez as consagrações. Eu não sei quem é que está classificando o povo, eu não sei quem é que está consagrando o povo, se é um Deva, eu não sei. Só veio assim, dizendo, eu fui consagrado pelo mestre tal, e diz o nome do trino na época. Eu fui consagrado pelo trino tal, E o Deva, cadê? Não tinha Deva? Então, vamos aparecer, Deva. É missão de vocês. Não tenham vergonha de dizer que é o Deva, que é você que resolve. É o Deva que resolve. Vocês podem ver o que tem no colete, as armas de um missionário, como esses Devas que estão comigo aqui hoje, e tem tantas armas, né, no colete. E sai de onde essas armas? Nenhum entrega, toma ou rebola para ti. Não tem. É recebido em ritual. Porque todas as armas que a pessoa tem no colete são armas.
A tia Neiva, um dia ela estava no templo, ela tem aqui o Ademar. Ademar foi criado por tia Neiva também. Mas o Ademar passou pela tia, só tinha o radar de cintura no colete, mais nada. Aí ela me chamou lá no castelo, me chamou, meu filho, vai no Ademar, fala para ele pôr as armas dele, que ele não está usando as armas. Aí eu fui e falei, Ademar, a tia me falou assim, que você não está usando as suas armas. Ah, mas não precisa não, eu sou humilde, tem só essa aqui. Aí eu falei para a tia chamou ele, vem cá, meu filho. Aí então falou com ele seriamente, você tem as suas armas por quê? Foi você que quis, foi você que fez a aula para a elevação, a aula de cintura, não foi? Foi. Então você vai ter que, todo mestre que faz o seu mestrado tem direito a essas armas, tudo são luzes que ele tem, que ela dizia muito bem, os espíritos, os bandidos do espaço, ficam olhando lá de cima, aquele eu vou pegar. Mas, de repente, quando ele vai pegar ele, com dívida, por dívida, ele acende as luzes, que ele tem tudo, essas luzes, preparação. Então, tudo é uma luz no areal. Ninguém via, mas vê quando perto. Então, isso tudo, resumindo, todas as armas que um médium tem, a missionária, tudo tem do Deva. A missionária, inicialmente, aqui no Templo Mãe, inicialmente eram de responsabilidade só do Barros e do Freud, porque elas pertencem aos nossos adjuntos. Mas nós não damos conta, né? Claro, a gente fica aqui, a colaboração dos Devas, dos templos, então faz presente com esse trabalho deles, eles coordenar, fazer escala, tem o adjunto de apoio, cada uma falange tem um adjunto de apoio, o adjunto de apoio é para fazer a escala e ajudar a primeira a reunir, enfim, esse trabalho todo, certo? Mas os Deva têm uma missão, eu vou pedir aqui o mestre para ler, quem pode ler isso aqui? Vou ler aqui. Esse aqui que estão. Esse está numerado. Sim? Salve Deus. Olha, preste atenção que ele vai ler ali um pouquinho do que é a missão dos Deva. O que é aqui ser relacionado com Deva. Salve Deus. Salve Deus. Os Devas na doutrina do amanhecer são os mestres preparados para atender o mestrado, tendo recebido da espiritualidade, por meio de tia Neiva, as seguintes atribuições: preparar, executar e documentar os rituais e consagrações, destacando-se elevação de espadas, consagração de centúria, classificação e consagração de turnos e estrelas, classificação e reclassificação, classificação e consagração de ministros, cavaleiros e guias missionárias. 1º de maio, dia do doutrinador. Consagração de falanges, missionários e do mestrado. Reconsagração de adjuntos. Consagração de novos adjuntos arcanos. Posse e consagração de presidentes de templos do amanhecer. Consagração de trinos Juremar e Iramar. Consagração de elevo. Troca de rosas. Entrega das energias da estrela candente. Imantrações. Chamada das missionárias para emissão e canto na unificação. Classificar os mestres por falange após a elevação de espadas. Classificar e entregar ao povo dos mestres centuriões. Classificar e reclassificar os mestres e ninfas nas consagrações de ministro, cavaleiro, guia missionárias, turnos e estrelas. Elaborar e manter atualizada a documentação do mestrado para cada médium, registrando em ficha individual os dados pessoais e todas as patentes
de um mestre ou ninfa. Observar as indumentárias e uniformes, visando manter os padrões estabelecidos pela espiritualidade. Acompanhar e orientar o ingresso dos jovens entre 12 e 16 anos nas falanges missionárias. Coordenar e orientar as falanges missionárias. Orientar e elaborar as escalas para comandos de abatares das falanges missionárias. Elaborar o calendário de eventos, marcar reuniões e emitir avisos. Elaborar, preparar e entregar a emissão dos mestres e ninfas. Salve Deus. O atendimento aos médios e mestres e a execução das atividades burocráticas no Templo-Mãe, exercida pelos devas, são realizados no Castelo dos Devas. Salve Deus. Bom, vocês viram ali, isso aqui foi lido um pouco do que é a missão dos devas. Para quem leva a sério, o deva não tem assim a finalidade do que é um deva. Não, o deva está lá. O deva aqui. O deva não é só porque tem que fazer isso, tem que ser o deva. O deva não proíbe nada. Ele é um auxiliar grande do presidente do templo. Tudo o que ele faz tem como acordo com o presidente, é claro. Mas ele sabe de tudo. E o presidente não é necessário saber de tudo. Muitas vezes tem um ritual num templo, a pessoa chega e pergunta para o presidente. Mas, escuta, vai ter entrega de ministro, cavaleiro? Ah, não sei. Tem que perguntar ao Devas. Não, o Devas sabe, mas ele tem que saber também. Inclusive, tem umas pastas agora que dessa nossa conversa vai ficar disponível para o presidente e para o Deva. Está escrito na pasta. Pastas para Devas e presidente. Porque o presidente tem que saber também o que tem no seu templo hoje. O que vai ter? Está cheio de gente. É uma elevação de espada. Ele tem que dizer também, elevação, cintura, enfim. Tá certo? Então, isso aí, eu gostaria que o Deva tivesse mais atenção em tudo o que ele faz. Eu recebi aqui, acho que é devido à distância, por causa da distância, eu tenho recebido muito pessoas que agora descobriram o meu contato, mandam pelo Zap, o ministro, entidades com o nome tocado, muita coisa errada, viu? Desculpem os devas aí, mas muitas coisas erradas tem chegado às minhas mãos. Eu não vou culpar você. Eu culpo até... Eu não sei de quem é o sistema, porque nunca vieram a mim dizer, tem os devas, assim. Não tem. Nem o presidente, ninguém fala. Agora, eu acho que se eu ficar falando com vocês aqui, eu vou falar de tudo. Eu vou falar dos devas, vou falar dos magos, Nitiama e Samaritana, as 3 primeiras falanges que vieram, tá certo? Eu vou falar e botar lá no canal, lá no YouTube, lá, para vocês tomarem conhecimento. Aqueles que gostam, vai lá, quem não gosta, não vai, tá certo? Mas é necessário. Muita coisa que a tia Neiva dizia é fé. Eu dizia assim, tem que ter fé, então tudo brota. Quando não tem fé, já viu, tá certo? Então, eu peço a vocês, procurem adquirir esses documentos, essas pastas esclarecedoras que tem de rituais, mas não abandonem a sua missão de Deva. Agora, uma outra coisa que vou lembrar, o que eu estou falando, missão do Deva, ele pega outras coisas que não tem nada a ver. Quer dizer, tem tempo de, meu vice-presidente é um Deva. Outro diz, meu vice-presidente, meu Deva, o Deva lá é mago, o Deva é príncipe, e não pode, nem recepcionista. O Deva é Devas, é Deva. Ele tem tanto trabalho para fazer que nem ele sabe. Muito trabalho para fazer, muito trabalho. O Deva é responsável até pelos uniformes, sabia? Pelos uniformes. Naquele tempo, na formação, na criação
só tinha a roupa de escrava, só tinha aquele uniforme. E a escrava uma indumentária até trabalhosa de fazer, né? Eu acho que é, porque tinha cada ninfa ficava desajeitada, desarrumada com aquela roupa, e a tia me chamava, meu filho, vê lá como é que é, sabe? Então eu ficava com vergonha, tinha que ir lá falar com a moça, tinha que fazer isso, fazer e tal, mas não tem. A tia queria daquele jeito, queria bonita, linda, tudo bem feitinha, como é hoje. Porque o Deva já tem, por exemplo, tem o Ronaldo, é um Deva, mestre Ronaldo, mestre Lúcio, é arcano da falange de sublimação, mas é Deva. Então, matou com a palavra Deva. O Deva, acima de tudo, no final, é o mais alto grau. Para aquele mestre, é um Deva. Mas tem tempo que tem até Deva, trina administração. O que é isso? Não cabe. Não cabe. Quer dizer, a palavra Deva já é para... Se é para ele ser uma autoridade, dizer que é um trina administração, é um Deva, então não fala Deva, porque Deva já é o final. Mestre Luz, Deva, já disse que substitui qualquer outra classificação. Deva é para dizer que ele toma conta do mestrado, é para dizer que ele pode andar na frente, pode entrar em qualquer ritual, ele pode, não tem nada que feche a porta para Deva. Certo? O Deva que manda abrir as portas, não manda fechar. Agora, é um trabalho muito bom, muito lindo, muito bacana ser Deva. Eu sou Deva, o tempo que eu sou da doutrina, nunca deixei de ser Deva. Eu aprendi a querer bem, eu adoro, eu quero bem demais os Deva. Quando a tia Neiva era ela desburocratizadora. Ela fazia um trabalho, quando dizia, pode fulano assim? Pode, meu filho. Foi no tempo que eu era Deva no castelo, arrumando outros amigos para serem Deva, chamava, os caras não queriam, e a ninfa doida se apresentando. Olha, estou aqui. Aí eu falei com a tia Neiva, tia, pode ser ninfa? Pode, meu filho. Eu vou te apresentar duas. Aí mandou chamar as duas ninfas, que ela apresentou, vocês tudo conheceram, era duas japonesas, o nome dela era Kazue, e eu esqueci o nome da outra. Foi logo no início, aquelas duas japonesas, meu Deus, me ajudaram demais. Eram parentes do Mário Kiyoshi, sabe? E é uma vida bacana que teve aí para frente. Elas me ajudaram muito. Depois foram embora, largaram aqui. Então, para ser Deva, tem que ter aquelas qualidades, sabe? De ter simpatia pelo que faz, pelo que é. Agora, não pense que é autoridade. Deva não é autoridade. Não é uma autoridade. É uma pessoa que pode até ajudar os outros a ser autoridade, mas ele não é. Ele é o Devas. Aqui, de vez em quando, tem Deva mandando para caramba. Eu chego lá, termina com essa... Porque não é para isso, não é para mandar. Tem pessoas que, de todo jeito, né? Atende telefone de outros tempos, diz, não, eu não quero assim. Não é assim, não. A doutrina é essa nossa que nós vivemos, é a doutrina da simplicidade, sabe? É ser mais simples, graças a Deus. Está sempre bem querido, está sempre bem... Tá certo? A pessoa chega no castelo dos Deva para resolver um problema, às vezes não sabe de onde vem aquela pessoa, não sabe para onde vai. É tudo assim. A pessoa tem muitas pessoas que entram no castelo dos Deva, entra tremendo, não sabe se comportar. Aí uma palavrinha que você dá para a pessoa, aquilo orienta tudo, encaminha e bota tudo a mil. Então, é isso que eu digo. Mas vocês tiverem dificuldade, quem puder vir em Brasília, quem quiser me procurar, me procurem, façam o que vocês quiserem. Mas primeira missão dos Deva é coisa muito séria. Agora, aquele que está só ocupando o lugar, está lá, não, eu estou aqui porque me botaram aqui, mas então sai, meu filho, sai.
Não é esse o lugar, tá certo? É muito difícil ser um Deva. Quando eu disse também que o Deva tem que ter a participação na doutrina em tudo. Tem indumentária, tem que ver indumentária, tem que ver o jovem, menor de 18 anos, conforme a tia Neiva dizia, o desenvolvimento é de responsabilidade dos Devas. Aqui era eu e Freud começamos, passamos 20 e tantos anos aí sendo responsável, depois desandou as coisas aqui, não ficaram mais como era, mas está escrito, está no livro de lei, é de responsabilidade dos Devas, os menores. Era muito difícil na época, né? Porque não tinha menor na doutrina, e foi o pai Santa Branca orientou que podia botar menor de 18 anos na doutrina. Foi nós que fomos responsáveis. Tem pessoas que nós desenvolvemos, foi os instrutores, nós éramos instrutores. Essas pessoas, até hoje a gente conta, a mãe de família, um pai, uma mãe, eu desenvolvi com o senhor lá no castelo, eu desenvolvi, sabe? Com filho também desenvolvido. É assim. Agora, sejam sérios, sejam sinceros. Um dia eu falei, a gente conversando com a tia Neiva, que a gente tem que ser sério. Aí disse, meu filho, é pouco, tem que ser mais sério ainda, porque é muito sério. A gente trabalha com a vida dos outros, viu? Procurem ver, procurem ler o que é a missão dos Devas, e a missão dos Devas não é a missão do presidente, não. Não é a missão do coordenador, eu não sei como é que está. Ele tem a missão. A missão do Deva é ser Deva e responder por mestrado. Tá bom? Inscreva-se no nosso canal, clique no sininho para receber os nossos conteúdos futuros. Tá bom? Salve Deus!